Boa noite, igreja. Deus abençoe você nessa noite linda de adoração que nós vamos preparar para o Senhor. Que o Senhor seja exaltado nessa noite. Que o Senhor seja adorado nessa noite. Coloque-se em pé no seu lugar. Aquela olhadinha para o lado, para frente, para trás. Você está do lado de alguém muito especial. É seu irmão Cristo. De repente um visitante. Seja bem-vindo quem está aqui nos visitando. De repente alguém da sua família mesmo, mas celebre com ele, né? Mão, abraço. É momento de comunhão da igreja do Senhor. Só Jesus Cristo salva. Essa é a mensagem que temos pregado e temos enchido o coração. Por falar em coração, desafio você hoje a abrir o seu coração ao Senhor. O Senhor tem algo especial para revelar a você especificamente. Abra seu coração. Enquanto adoramos ao Senhor, enquanto erguemos a Ele esse culto de louvor, o Senhor trabalha por você. O Senhor cuida das suas questões. Deixe os louvores que são para o Senhor tocarem o seu coração. Abra o seu coração. Adore ao Senhor. Adore Jesus Cristo, leão, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Ele vamos render ações de graças nessa noite. Vamos adorá-lo? Está preparado aí? Que o Senhor receba a som, que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite.
Nosso Deus é o leão de Judá.
nós não cantamos para vocês. Estamos diante do Senhor. E o amor de Deus é tão claro para a igreja dele, que a gente sabe que um dia ele virá buscar quem, querido? Ele, Márcia, nós, a igreja do Senhor. Por isso, congregue numa igreja. Quando Jesus voltar, ele vem buscar a sua igreja. Seja igreja, seja do Senhor. Não resista ao chamado do Senhor. Nós vamos declarar. E aí, igreja, eu quero que a igreja dê livre, declarando ao final dessa canção: vem Jesus, porque é o anseio da igreja. Quem é do Senhor anseia esse momento do encontro com o Rei, a nossa luz, a nossa salvação. Não temeremos,
ainda nessa ânsia pela volta do Senhor, eu e você sabemos que Ele só virá quando todos tiverem ouvido falar dele. E há jovens propagando essa mensagem em algum lugar desse nosso país lindo. E a gente vai conhecer, na verdade, rever um desses jovens. A gente vai ver o testemunho do Francisco Aires, um jovem que já esteve aqui na nossa igreja. Vamos ver o que ele está fazendo por aí para propagar a volta do Senhor Jesus. Eu me chamo Francisco, tenho 24 anos. Minha família é toda do sertão do Ceará. Temos bastante pessoas que são analfabetas, semi-analfabetas, que não tiveram oportunidade de estudar. E para essa causa eu sempre fui muito focado nos estudos. A minha vida era basicamente estudar. A minha família fala sempre orgulho de mim, por eu estar conseguindo alcançar algum padrão de sucesso. Eu comecei a desenvolver uma hábito de planejar a minha vida com pelo menos 5 anos de antecedência, né? Então eu planejava bastante coisa. Quando eu estava no segundo ano, eu já tinha certeza do curso da faculdade que eu ia fazer. Eu sabia qual empresa que eu ia trabalhar, qual bairro da capital da Bahia que eu ia morar. Tudo estava muito bem definido na minha cabeça, muito bem explicado, com orçamentos feitos em planilhas e tudo mais. Eu consegui passar na faculdade que eu queria e fui então estudar em Salvador. E isso para mim foi um motivo de muita alegria, muito orgulho. Todas as coisas começaram a acontecer exatamente como eu havia planejado. Deus me levou para onde eu sempre quis, para me mostrar que ali não era o meu lugar. Foi nesse processo de trabalhar de manhã, trabalhar de tarde em outra empresa, trabalhar à noite, estudar à noite na faculdade, e aos finais de semana voltar para uma cidade interior para poder atividade das atividades da igreja, que eu descobri o projeto Cristolândia. Então eu passei a ser voluntário na Cristolândia todos os sábados, eu comecei a ser voluntário lá. E as pessoas sempre me chamando, né? Vamos ser radical. Eu disse, bem, por que não? Eu só teria que abrir mão de tudo que havia planejado ali, com bastante antecedência, com muito detalhe, e todos os sonhos que eu havia planejado até ali. Mas como que eu ia conseguir descansar, ser feliz, sabendo que existia tanta gente que estava indo em direção ao inferno, que estava precisando tanto de ajuda, e eu estava fazendo o que eu podia somente nas minhas folgas, somente aos finais de semana, mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo atividades que socialmente são bastante aplaudidas e que eu teria ali o orgulho de quem quer que fosse, eu ainda estava fazendo tudo aquilo para mim mesmo. Inclusive as atividades que eu fazia dentro da igreja eram muito mais para que eu aparecesse do que para a glória de Deus. E quando eu parei para enxergar onde que o Senhor de fato seria glorificado através da minha vida, eu comecei a perceber, o Senhor começou a mostrar para mim que onde Ele me queria era para muito distante de onde eu sempre havia sonhado em estar, onde eu sempre havia sonhado pisar os meus pés. Então eu percebi e encontrei ali no Radical Brasil a oportunidade de me dedicar de forma integral a esse trabalho. E o plano era apenas 1 ano, né? Então eu vim para ficar 1 ano no campo missionário, fui falar com meus pais sobre isso, e eles acharam assim, uma ideia bem difícil, especialmente por eu estar jogando fora na cabeça deles tudo que eles haviam investido em mim e todo esse esforço que eu havia feito, ainda mais para um trabalho tão invisibilizado, para cuidar de pessoas tão invisibilizadas. Mas decidi que eu ia esperar um pouco e, se fosse a vontade de Deus que eu estivesse no campo missionário, meu pai ia pelo menos deixar que eu fosse, né? Ainda que ele não achasse a melhor das ideias de todo, ele pelo menos deixaria que eu fosse. 1 ano se passou, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente está caminhando para o 5º ano da Cristolândia já. Cerca de 2 meses depois que eu estava no campo, a minha mãe foi batizada. E eu gosto de pensar que é como se Deus não quisesse deixar minha casa sem um ponto de luz, um ponto que ecoasse a voz dele. Então, quando eu fui tirado de minha casa para poder ir para o campo, minha mãe finalmente foi convertida. Nós conseguimos perceber o quanto que o Senhor nos ajuda, nos sustenta, nos guarda e nos protege. A nós e a cada um de nossos acolhidos que são trazidos pelo Senhor, para que nós tenhamos o prazer de cuidar, de viver o que é o discipulado, né? O que é o ser discípulo de Jesus, que é continuar multiplicando discípulos para onde a gente for. Fui chamado para anunciar que só Jesus Cristo salva. Boa noite, irmãos. O vídeo que vimos relata a história de um jovem que decidiu abdicar todos os seus planos e sonhos para viver os planos e projetos que Deus tinha na vida dele. Sabemos que é muito difícil ouvir o não de Deus, mas temos que estar preparados, porque nossa missão nesse mundo não é o bem material, e sim alcançar vidas para o reino. Assim como Francisco, devemos estar preparados e seguir o caminho que Deus planejou para nós. Senhor, meu Deus, Pai, hoje entro na Tua presença, Pai, para pedir, Pai, por todos os jovens dessa nação, Pai. Usa, Pai, quebrando o coração deles, Pai, para que eles possam ouvir a Tua voz, Pai, levar o Teu Evangelho, Pai, onde eles estiverem, Pai. Usa
Aleluia. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Tá fraco, hein, gente? Pode ser melhor. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Coisa linda de Deus. De manhã, Débora, à noite, Gabi. Estamos aí envolvendo a nossa juventude também nesse projeto de missões nacionais. Nosso negócio, meus irmãos, é fazer missões, é anunciar Jesus Cristo vivo, ressurreto, aquele que esteve de fato morto e com seu sangue nos comprou para Deus. Esse Jesus que em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Cantamos aqui hoje porque cremos, cantamos porque cremos, cantamos porque estamos esperando, cantamos, meus irmãos, porque amamos as almas perdidas. Aliás, amamos aqueles e aquelas que estão caminhando longe do Senhor. Nós cremos na salvação de Deus em Cristo Jesus, uma obra plena que restaura a dignidade humana. Nós cremos no Evangelho transformador de Jesus, que transforma o mais vil pecador. Prova disto somos nós que estamos aqui. Nós cremos neste Evangelho que inclusive nos leva para o céu. Por crermos em Jesus, nós temos, irmãos, a certeza de que nós, ainda que estejamos mortos, nós viveremos. E quando fecharmos os olhos nesta vida, a primeira face que veremos será a face de Jesus, nosso Salvador. Que doce certeza, que doce convicção que fortalece nossos corações. Estamos, irmãos, envolvidos em plena campanha de missões nacionais. Nos próximos minutos você vai poder sair do seu lugar e depositar aqui no gasofilácio a tua oferta missionária. Temos lá atrás alguns envelopes que são específicos para a sua oferta missionária. Se você não pegou o seu envelope missionário ainda, você pode pegar lá atrás, que é o verdinho. E aí você vai ter a opção de ofertar. Quando for o tempo de missões mundiais, está lá a opção. Estamos em missões nacionais, então você escrever certinho lá, missões nacionais, e vai entregar a sua oferta missionária nesta noite. Mas também, meu querido, minha querida, você que é membro desta igreja, você congregado desta igreja, e você que hoje está conosco como nosso convidado. Quem disse que você é visitante? Você não é visitante, você faz parte dessa família. Amém? Amém mesmo, gente? Nós somos uma grande família, família de Deus. E todos nós, nesta noite, temos a possibilidade de trazermos ao altar do Senhor nossos dízimos, ofertas, a manifestação prática de nossa gratidão ao Senhor que tem enviado sobre nós a sua provisão. Então, meus amados e minhas amadas, nos próximos minutos, enquanto cantarmos a canção proposta, você fará a entrega teu dízimo, da tua oferta. Quero que você hoje, nesses momentos, a despeito do teu dízimo e tua oferta, você entregue o teu melhor ao Senhor. E o que é este melhor? É o teu coração. Deus quer o teu coração inteiro. Deus quer a tua vida no altar. Deus ama você. Deus ama você. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida. Creia nisso. Creia nisso de todo o coração. E adore o Senhor conosco. Então, nos próximos minutos, você que está aqui neste templo, neste lugar de adoração, você que está em casa através das mídias sociais, temos nossos dados bancários projetados, também nossa chave Pix. Você pode abençoar a obra de Deus. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Vamos cantar e contribuir com alegria nesta noite. Assim dizer
vou estender as mãos, sentado de transformação aos que precisam, e assim eu vou anunciar ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus, só Jesus Cristo salva, só Ele a resposta. Não mudou em descobridão, eu vou me envolver, a Ele obedecer, com tudo aquilo que tenho, eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a mim. Minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, aos que no campo estão, com outros olhos entrei, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é. Ordem a todo caos, e assim discipulando, eu vou anunciar ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus, só Jesus Cristo salva, só Ele a resposta. Não mudo em escuridão, eu vou me envolver, a Ele obedecer, com tudo aquilo que tenho, eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a mim. Anunciar ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus, só Jesus Cristo salva, só Ele a resposta. Não mudo em escuridão, eu vou me envolver, a Ele obedecer, com tudo aquilo que tenho, eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus. Essa noite, Pai, entregamos a Ti que temos o melhor. Nosso coração, nossos dons, talentos, recursos. E entregamos a Ti dízimos e ofertas. Suplicando, ó Pai, que cada oferta entregue em Teu altar seja nesse tempo como boa semente, Pai, possibilitando para que no exercício da ação missionária nós continuemos segurando as cordas, continuemos, ó Pai, orando, intercedendo e sustentando homens e mulheres, jovens, como vimos aqui, que estão dedicando suas vidas para a transformação de outras vidas. Deus amado, em nome de Jesus, amplie nossa percepção daquilo que estás fazendo neste mundo e usa-nos, Pai,
segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Abençoa a tua igreja. E Pai, abençoa-nos como igreja local, para que a partir de nossa terra, de nosso bairro, de nosso lugar, nós anunciamos que só Jesus Cristo salva, que Ele é a única esperança, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, Pai, ajuda-nos no cumprimento da missão que confiaste a nós, e continue reinando e recebendo o louvor que te oferecemos nesta noite, posto que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado e agradecido seja o Senhor, nosso Deus. Eu quero nessa noite orar pelas nossas crianças. Convido nossos pequeninos para que venham aqui à frente nesse momento, para que nós oremos por eles, por elas, abençoando. Quase que quebrou aqui o púlpito com uma cabeçada. Gente linda demais, que coisa boa, louvado seja Deus. Que bom, meus irmãos, que bom quando podemos a cada culto orar e agradecer por estas vidas preciosas que estão recebendo, irmãos, a genuína mensagem do Evangelho. Eu queria dizer a você nessa noite, você que está conosco, que quando nós enviamos nossos filhos para o nosso espaço infantil, para o espaço do nosso ministério infantil, não fazemos isto para que nós fiquemos em paz enquanto cultuamos. Não, nós estamos investindo. Nós cremos que, enquanto nós ouvimos aqui a palavra do Senhor, lá também eles ouvirão a palavra de Deus em linguagem estratégica própria, para que a boa semente seja plantada em seus corações. Manu, vem cá, minha filha, vai ficar aí atrás? Eu vi você. Agora que ela não vem mesmo, ou será que vem? Ah, ela vem. Minha amiga também. Tem um monte de amigos aqui, gente, coisa boa demais. Bendito seja o nosso Deus por esse momento. Pode vir, lindona. Erga suas mãos, querido, querida, em direção aos nossos filhos e filhas. Vamos orar por eles nessa noite. Deus amado, que momento lindo em nosso culto, que momento especial em nossas celebrações, quando nós abençoamos nossas crianças. E nesse momento, ó Pai, a igreja do Senhor, em um só coração, em um só sentimento, movidos por amor a Ti e por amor a estas crianças, nós erguemos nossas mãos para abençoá-los e abençoá-las, suplicando, ó Deus, por saúde, proteção, livramento, suplicando, ó Pai, por um crescimento saudável, suplicando, Senhor, pelos pais destas crianças, pelos lares destas crianças, para que elas recebam a bênção de crescerem em um lar de fé, em um lar pautado pelo seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nossos filhos e filhas aprendam a Te amar, enquanto, ó Deus, contemplam o nosso amor por Ti. Que nossas vidas inspirem as novas gerações no caminho de Jesus. Nesta noite, Pai, abençoe nossas crianças e que o trabalho que será realizado com elas hoje seja plenamente abençoado pelo Senhor. Pois nós, como igreja, a uma só voz, as abençoamos no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém e amém. É quase que um furacão, meus irmãos, é um vento forte. Amém. Deus abençoe a equipe do Ministério com Crianças. Abençoe com proteção, com saúde, com visão, com unção nesta noite. Meus irmãos, eu tenho falado neste mês sobre alguns textos que nos inspiram ao retorno ou ao engajamento na missão. E eu quero nessa noite com você, eu quero te convidar a voltar a um texto conhecido nosso, e eu quero tecer algumas considerações
que revisitaram o meu coração nessa última semana. Abra sua Bíblia em João capítulo 21, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia nessa noite. João 21, a partir do versículo de número 1. Abra a sua Bíblia nesse momento. João 21, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes então Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram também os outros: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí algo para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Fizeram assim, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saírem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levarás para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui, meu querido e minha querida. Nós estamos, meus irmãos, diante de um mês muito especial para a nossa igreja. Estamos diante de um mês muito especial para as igrejas batistas no Brasil. Nós temos refletido sobre esta convocação do Senhor, para que nós estejamos engajados, envolvidos na obra missionária e nessa ação de proclamarmos ao mundo que só
Jesus Cristo salva. Quando pensava nessa noite, pensando nesse meu encontro com você, meu irmão e minha irmã, eu me lembrei desse texto e do reflexo, da resposta que esse texto traz para nós, porque a experiência de Pedro e dos discípulos em João 21, além de ser um texto marcante, dos mais lindos das narrativas dos evangelhos, é um texto que precisa hoje, nessa noite, nos convidar a algumas reflexões. É um texto de reencontros, é um texto de retomada de projetos, propósitos e rumos. É um texto, meus irmãos, que precisa hoje inspirar os nossos corações. E por quê? Porque toda essa história começou lá atrás, quando Jesus, há 3 anos atrás, 3 anos antes deste momento, ele inicia o seu ministério, aquilo que nós chamamos e conhecemos como o ministério terreno de Jesus. Os 3 anos mais intensos que aqueles discípulos puderam experimentar em toda a sua existência. Os 3 anos que marcaram e mudaram o mundo. Os 3 anos nos quais este homem, que não era um homem qualquer, mas o homem-Deus e o Deus-homem, o Filho de Deus encarnado, o unigênito Filho do Pai, vindo a este mundo, chega então ao momento preciso da manifestação de sua ação como o Messias prometido. 3 anos de ministério itinerante de Jesus. Ação diária, constante, intensa. 3 anos nos quais Jesus não ficou sentado nas sinagogas ou estruturas religiosas de seu tempo, aguardando que as pessoas fossem a ele, mas Jesus foi até as pessoas. Jesus alcançou os corações, mas para o exercício de seu ministério e para o cumprimento de sua missão, Jesus entendia e Jesus também ensinou àqueles iniciais e a nós que não se constrói um projeto do reino de Deus sozinho. A primeira ação de Jesus é chamar para si discípulos. É convocar para si homens que formariam aquilo que eu tenho chamado constantemente junto a você de colégio apostólico original, os 12. Homens que andaram com ele, homens que foram treinados por ele, homens que foram capacitados por ele, homens que viram suas vidas transformadas através de uma simples palavra de Jesus: segue-me, venha comigo, ande comigo. Foi assim com esses discípulos, e em especial nessa noite, eu quero destacar um momento semelhante a este do capítulo 21, quando Pedro está recebendo mais um dia com tamanha, profunda frustração em seu coração. Há 3 anos atrás, há 3 anos antes do advento dos fatos do capítulo 21, Jesus contempla um homem à beira-mar frustrado, iletrado, limitado, estava fadado a viver sua vida no ostracismo. Jesus olha aquele homem como um dia olhou para mim e para você e diz: eu preciso do seu barco. Após uma noite de pesca infrutífera, Jesus vai entrando no barco de Pedro e leva uma manhã falando às multidões. Conversei isso com você aqui algumas vezes. Eu fico sempre imaginando o pensamento de Pedro enquanto Jesus usava o seu barco para falar às multidões, ao mesmo tempo que Pedro revisitava suas emoções, a sua preocupação. Uma noite inteira de pescaria, não consegui nada, e esse homem está aqui ocupando o meu tempo, ocupando o meu barco.
com esse monte de coisas que eu não entendo, mas na verdade, enquanto Jesus falava às multidões, as palavras de Jesus também iam penetrando no coração e na alma de Pedro. Ao final daquela preleção, esse Jesus finalmente olha para Pedro e dá ordens semelhantes. Pedro vive então o milagre de uma grande pesca, fica maravilhado. Senhor, retira-te de mim, porque eu não sou digno de ti. E Jesus então chama este homem para andar com ele, para segui-lo. E Jesus lhe faz uma promessa: venha comigo e eu vou fazer de você pescador de gente. Eu vou usar tua vida para pescar pessoas. Você não mais pescará peixes, mas eu vou mudar o rumo da tua vida. E Pedro, a partir desta palavra, ele ouve, ele acolhe, ele recebe esse convite e ele vai com Jesus, movido por uma simples palavra: segue-me. Segue-me. Quero dizer a você nessa noite, meu querido e minha querida, que ainda hoje, Jesus está falando a homens e mulheres como eu e você: siga-me, venha comigo, ande comigo, venha após mim. E será, meus irmãos e minhas irmãs, que vale a pena realmente abraçar esse projeto que Jesus nos propõe? Há mais de 20 séculos, o mesmo Jesus está propondo esse caminho para homens e mulheres, jovens e anciãos. Vimos aqui o testemunho do jovem missionário, com uma vida já encaminhada, com algumas construções pessoais já bem consolidadas, e o Senhor olha para o coração daquele jovem que nós vimos e ouvimos aqui e diz: siga-me, eu tenho outros planos para você. A missão de Deus só é feita através de homens e mulheres que um dia ouviram o Senhor falar: segue-me, ande comigo. E eu pergunto a você nessa noite, meu querido e minha querida, será que vale a pena abraçar, mergulhar, se lançar, se dedicar a esse convite do Senhor, para tão somente segui-lo, para empenhar toda uma vida, toda uma existência, dons, talentos, recursos, tempos, nesse projeto do segmento de Jesus? 3 anos se passam, Pedro e os outros contemplam sinais, prodígios, milagres que nunca haviam imaginado. Ouvem palavras em primeira mão, contemplam a face adorada daquele judeu itinerante do primeiro século, que caminhava no solo quente e árido da Palestina, sua pele queimada, seus traços de um judeu comum, mas suas palavras que transformavam o coração. Pedro e os 11 discípulos, caminham com ele, veem tudo isso, mas veem também algumas cenas que nunca mais lhe sairiam da mente, e a posteriori entenderiam que aquelas imagens seriam como testemunho para as próximas gerações da obra redentora de Jesus. E quando chegamos no capítulo 21, nós encontramos com Pedro e os discípulos, especialmente Pedro, e esses homens desiludidos, desanimados, abandonando o seguimento de Jesus. A voz que ouviram um dia, segue-me, não fazia mais sentido para eles. Ele estava morto. As esperanças, os projetos, todo o investimento que fizeram nesse tal reino de Deus, afinal de contas, para que tudo isso? É interessante que há um movimento aqui, há um bailar no coração de Pedro e desses discípulos, que constantemente revisita o nosso coração, porque a vida é uma grande dança, queridos. Nós bailamos enquanto vivemos, e vivemos enquanto bailamos. E há um movimento que conduz Pedro e esses homens para longe do Senhor, para longe do projeto do reino. E Pedro diz: eu vou pescar. Depois de 3 anos,
3 anos nos quais Pedro não teve tempo para pescar, porque ele estava envolvido com outro projeto. Os outros dizem, vamos com você. Não havia mais o que fazer, gente. Não havia mais o que fazer para aqueles homens. E por que eu estou revisitando esse texto nessa noite, esse texto que você leu já algumas vezes em tua trajetória cristã? Porque nós estamos em um mês de missões nacionais. Porque o Senhor tem nos chamado neste tempo para que nós, queridos e queridas, que um dia ouvimos a sua voz dizendo, me siga, mas me siga de perto, ande comigo, se relacione comigo, receba de mim, porque eu tenho um projeto que você nunca imaginou para a tua vida. Nós um dia ouvimos essa voz e nos lançamos, mas talvez nessa noite, nesse tempo de missões nacionais, eu fale com gente querida, gente amada, gente boa, gente capacitada, que já não sente, não vê e não percebe razão para a continuidade do segmento de Jesus. Conversando com a nossa alma, conversando com o nosso coração, talvez você diga, não faz mais sentido. Eu já vivi um tempo que acreditei profundamente nesse convite, nessa proposta, mas chego nesta noite, neste culto, neste encontro de vida e celebração, onde o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar, onde nós podemos perceber a presença de Jesus. Jesus está presente aqui para ministrar aos nossos corações, e não sei se você já percebeu isso, o Senhor já tem ministrado em teu coração. Desde o momento que você entrou neste lugar, desde o momento que nosso culto começou, Deus já tem derramado graça e vida sobre os nossos corações. Amém, irmãos? E por que isso tudo? Por que essas ações de Deus? Por que esses movimentos de Deus? Porque nós, vez por outra, nos encontramos também, meus irmãos, no mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, nesta noite, simboliza para nós um lugar de fuga, um lugar de ruptura com a missão, um lugar em que o segue-me ou o siga-me não faz mais sentido para nós. E nós começamos então a revisitar aquilo que fazíamos antes dele. Quem você era antes dele? O que você fazia da sua vida antes dele? A história é dividida assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Personalidade fantástica e central para a história da humanidade, mas nossas vidas também são marcadas com essa experiência do que éramos antes dele. E do que? E no que? Esse encontro com ele nos transformou. O que Jesus fez conosco? O que o simples ouvir desta voz dizendo, meu filho, me siga, fez conosco, gerou em nossos corações. Essa tarde, meus irmãos, eu estive em um funeral. Não morreu um membro de nossa igreja, de nossa comunidade, graças a Deus. Essa tarde eu estive representando nossa ordem dos pastores no sepultamento de um querido colega, pastor Ludário Salles. Pastor Ludário, depois de lutar com uma enfermidade atroz, eu gostei muito quando o pastor Marcos, pastor de sua igreja, disse, pastor Ludário não partiu, pastor Ludário chegou em casa. E ali, meus irmãos, eu fiquei muito impactado com a quantidade de pessoas naquele sepultamento. Alguns pastores, muitos irmãos e irmãs, a família, e todos na convicção de que o pastor Ludário chegou em casa e já está nos esperando, porque quando nós cristãos celebramos um ofício fúnebre, nós não estamos celebrando a morte, mas estamos celebrando a vida eterna. Nós cremos nesse Jesus que disse que
quem acreditasse nele, ainda que estivesse morto, viveria. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Eu estive ali, meus irmãos, e enquanto eu participava daquele momento, eu me lembrei do dia que eu fui filiado à Ordem dos Pastores, em 2012. E a pessoa que me recebeu foi o pastor Ludário. Eu ainda era um jovem pastor. Ele me recebeu com muito carinho e disse: Rogério, a sua ordem precisa de você. Trabalhe conosco, fique firme. Depois de alguns anos, trabalhamos juntos em algumas diretorias, algumas comissões. O pastor Ludário sempre um homem muito sério, muito firme, daqueles batistas que estão acabando. Os batistas raiz, estão acabando. Ludário é do batista raiz. E sempre me dizia: Rogério, nós aqui na ordem temos que cuidar e ter atenção com o processo de formação dos novos obreiros. Eu dizia: eu sei, pastor, eu sei. Vamos lá. E por que eu digo isso nessa noite? Porque o Ludário, no fim de sua trajetória, enfrentou uma enfermidade tão atroz, mas ele não abandonou o projeto de vida que Jesus tinha confiado a ele. E a vida do pastor Ludário estava hoje, mais uma vez, inspirando a muitos, diante do seu corpo sem vida, e nós todos sabendo que ele já havia recebido um corpo glorificado, já estava com o Senhor nas mansões celestiais, gozando das benesses celestiais. Meus irmãos, que doce convicção, mas que saudade que o Ludário vai nos deixar. Mas vendo aquela multidão ali, aquela pequena multidão ali, gente. E não sei se você conhece o cemitério de Santa Cruz. É pequeno, é apertadinho. As pessoas não conseguiam quase passar, porque havia tanta gente. E eu ouvi uma frase essa semana que muito tocou a minha alma, porque legado, nós pensamos muito em legado, eu penso muito em legado. Legado não tem tanta relação, eu ouvi isso nessa semana e fiquei muito atravessado com isto, afetado com isto. Legado não é tanto, não tem tanto a ver com aquilo que você constrói, realiza e deixa para os outros. Mas o legado verdadeiro tem muito a ver com as marcas que você deixa no coração das pessoas. Quando você vai, quando você sai de um lugar, como você é lembrado? Porque, irmãos, eu fui dessa semana convidado pelo Espírito Santo a refletir sobre uma realidade. Tudo que nós fazemos com o tempo é esquecido. Mas a forma como nós tratamos as pessoas e tocamos os corações, isto será lembrado para sempre. E o que eu estou falando aqui tem a ver com o texto que nós lemos, porque Jesus chamou Pedro e os seus discípulos para um projeto de transformação de suas vidas e um projeto para a transformação de muitas vidas. Se esses homens não tivessem ouvido o segue-me de Jesus, se esses homens não tivessem mergulhado no projeto de Jesus, talvez nós não estivéssemos aqui nessa noite. Talvez nós não estaríamos aqui nesta noite, melhor dizendo. Porque o projeto do reino de Deus não se dá na solidão, mas se dá através da partilha de vida que se multiplica, porque a mensagem do reino é semente, que morre, germina e frutifica e se multiplica, e chegou até nós. E quando eu e você nesta noite lemos e revisitamos a passagem de João 21, nós precisamos levar para casa algumas reflexões que alimentem a nossa alma, porque talvez você tenha chegado neste lugar desistindo da proposta que um dia Jesus te fez. Estou parando, Jesus. Estou dando um tempo para mim, eu preciso de um tempo para mim. Preciso dar uma parada. Preciso investir em mim, pensar em mim. Mas por quê? E sempre tem um chato que pergunta, mas por quê? Por que você está pensando nisso? As respostas são as mais diversas. Porque eu me decepcionei, porque
eu enfraqueci, porque eu tropecei, porque eu pequei. Eu não sei bem porquê, mas eu fui me afastando, e hoje esse segue-me não faz mais sentido para mim. O segue-me do início, o segue-me de 3 anos atrás, não fazia tanto sentido para esses homens. E Jesus foi ao encontro deles. E Jesus de novo falou-lhes ao coração. Eu gosto dessa ação de Jesus porque ele está no mar de Tiberíades por causa daquela gente, por causa daqueles homens, e Jesus está aqui nessa noite por causa dessa gente que está aqui. E é impressionante como o Senhor não nos perde de vista. Às vezes, irmãos, nós perdemos o Senhor de vista. E às vezes, ainda que contemplando uma imagem a média distância, nós não identificamos bem. O texto nos diz que aqueles homens estavam no barco e viram aquele personagem na praia e inicialmente não identificaram que era o Senhor. E Jesus repete o mesmo padrão comportamental do primeiro milagre, do primeiro encontro. Milagres não se repetem, mas Jesus repete o mesmo padrão comportamental para ministrar ao coração deles e trazer à memória daqueles homens quem ele era e o que ele poderia fazer. Eles então se veem diante do milagre muito semelhante, do mesmo milagre de 3 anos atrás. E um deles diz: é o Senhor. Eu quero que você perceba nessa noite que o Senhor está presente na tua vida. Quero que você perceba nessa noite que o Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos, apesar, meus irmãos, dos momentos que nós nos perdemos dele, e nós nos perdemos de nós mesmos, e nós nos perdemos na missão e da missão, o Senhor não nos perde de vista. Jesus vai àquela praia por causa daqueles homens, e focado naqueles homens, a média distância, ele realiza um novo milagre com os mesmos contornos de outrora. É o Senhor. Pedro vai ao seu encontro, os discípulos chegam naquela praia, compartilham uma refeição, porque nesse contexto, especialmente nesse contexto cultural, partilhar uma refeição apontava para uma profunda comunhão e um convite ao relacionamento. Uma refeição feita em silêncio. Em alguns momentos, irmãos, nós não temos palavras para orar. Em alguns momentos, no seguimento de Jesus, no cumprimento da missão, nós estamos diante dele em silêncio, porque não temos palavras. Palavras faltam. Algumas vezes o Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Outras vezes, aprendemos o poder de uma oração silenciosa, de uma oração que emerge da alma e dispensa palavras. Uma refeição em silêncio, até que Jesus quebra o silêncio, porque chega um momento que Jesus quebra alguns silêncios em nossa alma e diz: Pedro, você me ama? Por 3 vezes pergunta isso. Restaurando o coração de Pedro à vista de todos, porque Pedro, você sabe, algum tempo atrás havia negado Jesus por 3 vezes, apesar de avisado por Jesus. Nas 3 vezes que Pedro diz: eu te amo, Senhor, apesar de mim, da minha fraqueza, da minha limitação, eu te amo. Então retorna para a obra que eu te dei, que eu te entreguei. Eu não te chamei para perder tempo no mar de Tiberíades. Eu te chamei para ser pastor das minhas ovelhas. Eu te confiei essa missão. E não é tempo de abandonar a missão. Meus irmãos, nessa noite, não é tempo de abandonar a missão. Não é tempo de retroceder. Enquanto estivermos nesse mundo, não é tempo de retroceder. Nós um dia colocamos a mão nesse arado. E nós não vamos olhar atrás. O povo de Deus está comigo nessa noite. Eu posso ouvir o amém da igreja? Amém. Apacenta minhas ovelhas.
E Jesus, então, faz um discurso, uma conversa muito pessoal com Pedro e diz, olha, você, quando era novo, guiava os seus passos, mas em breve você não guiará seus passos, porque Jesus estava contando para Pedro como ele morreria, pelas mãos de outrem. E aí, então, Jesus encerra essa conversa com uma simples expressão para Pedro e que ressoou para o coração dos outros discípulos. Lá no versículo 19, segue-me. A mesma palavra de 3 anos atrás. O mesmo convite feito e aceito há 3 anos atrás. Segue-me. 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 Amado, amada, mais de 20 séculos se passaram. E como esta palavra, como este convite, ainda hoje tem poder de transformar a minha vida e a tua vida. Um dia eu ouvi de Jesus, segue-me. E o que dizer diante de um convite desses? Simplesmente se render, simplesmente se lançar, simplesmente se entregar, simplesmente investir a vida em um novo e vivo caminho que foi construído para nós, pelo derramar de seu sangue, pelo manifestar de sua graça e pelo poder de sua palavra e soberania. Mas nesta noite, irmãos, para alguns que estão aqui, a palavra segue-me ainda não fez sentido. E eu digo a você, se você até essa noite não havia ainda rendido seu coração a Jesus, você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa desse Salvador maravilhoso. Você precisa desse amigo que te visita nos momentos mais nebulosos e terríveis da sua existência. Mas também essa palavra hoje, segue-me, precisa, eu gostei da camisa do missionário, ressignificar. Como eu gosto dessa palavra. Porque se há algo poderoso que o Evangelho faz em nós, é ressignificar a nossa existência. Na camisa do missionário estava escrito, ressignificar. Para alguns corações, nesta noite, a palavra segue-me não faz mais sentido, não manifesta mais poder. Talvez você, em algum momento, tenha voltado para o mar de Tiberíades, voltado para as redes, cansado, cansada, com um gosto amargo na boca e com um sentimento amargo no coração, porque nem sempre o cumprimento da missão é fácil, porque nem sempre a interação com o time de Deus é fácil. Sabe, querido, querida, existem momentos em nossas vidas que nós chutamos o segue-me para o alto e voltamos para Tiberíades. O que há em Tiberíades? O que há para nós quando voltamos para trás? O que há? Uma vida que rompeu com o Senhor e que esqueceu de tudo que um dia viveu e experimentou. Uma vida que, no máximo, será pautada pelo saudosismo. Já vivi tantas coisas diante de Deus, já fizemos tantas coisas juntos, e aí alguém pergunta, mas e agora? E hoje? Hoje não. Acabou. Só me restam lembranças. Mas eu gosto quando Jesus vai ao encontro desses homens e sabe, eu falava hoje de manhã na classe de escola bíblica sobre o modus operandi de algumas ações na igreja. Jesus tem o mesmo modus operandi de 3 anos atrás. Ele faz de novo. Ele faz o milagre outra vez. Porque ele queria mostrar àqueles homens e a nós que aquilo que chamamos de fim, ele chama de recomeço. Aqueles momentos que nós
recebemos na vida e achamos assim, não tem jeito, não tem solução. O Senhor nos lembra e o Senhor nos fala que é Ele que constrói caminhos para nós, a despeito das circunstâncias que circundem o nosso coração. Um novo milagre, a partir do mesmo modelo do milagre realizado há 3 anos atrás. E a mesma voz dizendo, segue-me. Mas, Senhor, 3 anos, e o Senhor morreu crucificado e humilhado, sim, em teu lugar. Mas eu ressuscitei, eu estou vivo. Jesus ressurreto vai àquela praia para dizer aos seus discípulos, não é o fim. Jesus, certamente, neste final de semana, disse para o Ludário, não é o fim, meu filho. Não é o teu fim. As tuas dores terminaram, a tua fragilidade, a tua fraqueza, meu servo Ludário, terminaram. Entra no gozo do teu Senhor. Entra nas mansões celestiais com esse corpo novo, perfeito, glorificado, porque agora eu posso dizer para você, Ludário, vinde a mim, bendito de meu Pai. Meu querido, minha querida, nesta noite o que eu quero que você leve para casa é que o mesmo Jesus que um dia tocou a tua vida e mudou a tua vida está presente aqui. O que eu quero que você guarde em teu coração nessa noite é que o segue-me ainda faz sentido. Na verdade, o segue-me é a única palavra que dá sentido à nossa vida. O segue-me é a única palavra que dá sentido à minha vida. Sem o segue-me, quem sou eu? Sem Jesus, quem é você? Sem esse relacionamento com o Senhor, para onde iremos nós? Sem Ele, para onde iremos? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. O segue-me ainda está vigendo. O segue-me ainda está vigente em tua vida. Comece a seguir Jesus nessa noite. Entregue sua vida a Ele, se você não o fez ainda. Volte a seguir a Jesus nessa noite. Você está aí às voltas com Tiberíades há algum tempo e o seu coração continua vazio, tua vida continua frustrada, você continua infeliz. Volte a seguir Jesus, porque o teu lugar não é em Tiberíades, o teu lugar é pescando gente. O teu lugar é deixando um legado que marque corações, a ponto de maneira que, quando você não mais existir nesse mundo, as pessoas vão glorificar a Deus por tua vida. Como você será lembrado? Eu quero ser lembrado como alguém que simplesmente seguiu a Jesus. E andou com Ele. E serviu a Jesus enquanto servia as pessoas. É só isso que eu quero para a minha vida. É só esse projeto de vida que eu tenho. Tudo mais é anexo, é adendo, é complemento. O segue-me ainda está vigente para você. Hoje o Senhor te chama, me chama, nos chama para uma refeição. Estamos aqui, irmãos, partilhando o pão. Estamos aqui partilhando o peixe. Estamos aqui partilhando a vida do Senhor que flui entre nós. Há um milagre acontecendo aqui nessa noite, nesse momento. Porque o corpo vivo de Jesus está reunido nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus está falando de alguma forma, e de uma forma única, ao teu coração e ao meu coração. Deus está agindo em nossas entranhas de uma maneira muito pessoal. Porque não é tempo de Tiberíades para nós. É tempo de nos mantermos no segue-me, para você que em certo momento deu aquela rateada, desanimou, parou, o segue-me ainda está vigente para você.
É tempo de voltar. E sentar diante de Jesus e ouvir dele, e falar com ele, interagir com ele. Pedro, você me ama? Esse diálogo de alma, sabe? Existem momentos que nós precisamos estar diante do Senhor para que Ele fale conosco, que nós falemos com Ele. Senhor, eu sou só isso aqui. Eu sou só isso aqui. Hoje eu estou assim. E eu preciso que a Tua graça seja manifesta em minha vida. É isso que eu tenho, Senhor. Para que Ele nos diga, o que você tem me basta. Você é meu filho pequenino. Você é minha filha amada que hoje está tão enfraquecida. Você é meu filho amado que hoje se sente tão perdido. Mas o que eu tenho para você é apenas ir de novo e até o fim aquele segue-me que um dia tocou o teu coração. A minha oração nessa noite é que esse Jesus que foi à praia de Tiberíades para reencontrar seus discípulos, esse Jesus que está presente aqui, Ele fale de novo contigo, comigo, conosco. Segue-me. Vem comigo. Vem andar comigo. Mas, Senhor, eu desanimei. Perdi o brilho. De novo eu te digo, segue-me. Retome a missão que eu te dei. Volte para o lugar que um dia eu te coloquei. Mas, Senhor, as pessoas, as situações, não foram as pessoas que nos disseram um dia, segue-me. Não foram as circunstâncias que um dia nos disseram, segue-me. Foi o Senhor que um dia, no caso deles, há 3 anos atrás, eu não sei há quanto tempo você ouviu essa voz te dizendo, segue-me. Também não sei qual foi o momento que você parou de segui-lo. Mas essa noite é tempo de voltar a segui-lo. E voltar para casa, deixando para trás essa sensação de solidão. A pior coisa é quando a gente se sente sozinho, andando sozinho. Eu não fui criado para andar sozinho. Você não foi criado para andar sozinho, sozinha. Nós somos criados para existir plenamente na comunhão que Ele nos oferece. É somente nele que nós temos profundo prazer, verdadeiro prazer. É somente nele que nós existimos e somos quem deveríamos ser desde o Éden. Ainda há uma voz que ressoa em meu coração e em teu coração. Segue-me. Mas, Senhor, e depois? E depois é comigo. Mas e o futuro? O futuro não existe. O futuro é uma conjectura. O futuro para você não existe. É uma conjectura, uma projeção. Eu sou o Senhor do tempo. Eu já estou no futuro. Você apenas imagina o que será o teu futuro. Eu sei o que será o teu futuro. Eu já estou no teu futuro te esperando. Segue-me. Mas, Senhor, o meu passado, os desencontros, os problemas, os pecados, entregue-os a mim, confesse-os a mim. Pecado confessado em arrependimento, pecado confessado em arrependimento verdadeiro, genuíno, é lançado no mato de esquecimento. Deles o Senhor não se lembra mais. Existem pessoas aqui nessa noite que não conseguem se perdoar. E por isso estão abrindo mão do segue-me. Acorrentadas, ancoradas em algum lugar pelo qual passaram um dia, onde erraram feio, erraram rude,
meramente humanos, e não conseguiram resolver em seus corações. Essa noite o Senhor quer libertar o seu coração da culpa que te corrói. Nessa noite o Senhor quer te curar do desânimo que te paralisa, da desilusão que te esgotou um dia. Se você esquecer tudo que eu falei nessa noite, ouça o Espírito Santo te dizer: o segue-me ainda está vigendo para você. Se você esquecer tudo que eu te falei, lembre-se que ainda dos lábios de Jesus emana uma palavra simples e poderosa, que transformou a vida dos discípulos, que transformou a minha vida, transformou a tua vida, e que ainda hoje pode mudar nossos rumos. Segue-me. Esse olhar. Querido, essa abordagem de Jesus. Essa face adorada que meu amigo Ludário já está vendo. Imagina um Ludário nesse momento extasiado com a eternidade. Abraçando os patriarcas, conhecendo os discípulos, dando um abraço nos heróis da fé e adorando o Senhor face a face. É essa face de Jesus que nos constrange e que nos chama de volta para o caminho, porque Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida, toda a vida que você precisa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ó Espírito Santo, obrigado por essa noite. Adoramos o Teu nome, bendizemos Teu nome. Rogamos, ó Pai, que nesta noite o poder do Senhor flua abundantemente nesse lugar, operando o sobrenatural, salvando vidas, curando vidas, restaurando vidas. Que nessa noite, Senhor, o segue-me traga um profundo e novo impacto aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Fique de pé no lugar onde você está. Vamos adorar a Jesus. Dentro de alguns minutos encerraremos este culto nessa noite.
lanço. Me lembro da ditadura que o texto assim diz: se lançou aos pés de Jesus. Quando estou envolvido numa noite como essa, eu não consigo conceber um outro lugar para mim e para você que não seja lançado aos seus pés, que não seja assentado com Ele à beira de uma fogueira, enquanto os peixes são assados, ouvindo do seu amor e recebendo da sua renovação e restauração. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Quero, em nome de Jesus, em nome de Jesus, convidar você que hoje foi tocado pelo Segue-me, e o Senhor te trouxe lembranças, o Senhor renovou as tuas esperanças, e você precisa nessa noite realinhar a tua vida com esta proposta e convite de Jesus. Eu queria que você, que foi ministrado pelo Espírito Santo desta forma, aí no lugar onde você está, você apenas colocasse a mão na altura do seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Deus te abençoe. Umas vidas preciosas. Deus está fazendo algo nesse lugar, irmãos. Deus está fazendo algo nessa igreja. Deus está trazendo filhos. Deus está renovando filhos. Deus está chamando de volta filhos que acharam que Tiberíades era um lugar melhor. Amado Tiberíades, não é. O lugar melhor para você estar é na missão, ao lado do Senhor, na presença dele. Quantos filhos e filhas de Deus nessa noite, abrindo o coração para esse renovo, para esse perdão, para esse poder, essa potência da voz de Deus, quando Ele nos diz: segue-me. E eu também quero perguntar nessa noite se há alguém que hoje, pela primeira vez, foi tocado por esse convite de Jesus, e você quer entregar seu coração a Jesus hoje. Se você é esta pessoa aí onde você está, levante sua mão, que eu quero orar com você. Quero orar por você. É noite de salvação nesse lugar. Há alguém nessa noite que queira entregar o seu coração, a sua vida, se render a Jesus. O Espírito Santo falou a muitos corações neste lugar. E eu sei que Deus quer salvar vidas aqui. Há alguém nessa noite que eu não me demorarei nesse convite. Senhor, nesse momento, filhos e filhas, gente como Pedro, Tiago, João, homens e mulheres que estavam talvez desalentados, enfraquecidos, meio que perdidos, voltando para a pescaria. Hoje, Senhor, a exemplo do que um dia viveram, o Senhor traz uma nova proposta, uma esperança renovada, porque o segue-me ainda está em vigência, Pai. E a tua voz é poderosa para quebrar corações, a tua voz é poderosa para curar vidas, a tua voz é poderosa, ó Deus, para transformar e ressignificar caminhos. Eu oro, Senhor, nessa noite para que, a exemplo do que aconteceu com Pedro, com os outros discípulos, também a tua igreja aqui reunida, Senhor, seja conduzida e reconduzida para o segue-me, para a missão, para o projeto do reino de Deus. E que especialmente, Senhor, nesse mês de missões nacionais, a cada dia de nossas vidas, onde estivermos, nós proclamemos a todas as pessoas que só Jesus Cristo salva. E Ele é a resposta de
que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Receba, Senhor, a adoração do teu povo nessa noite. E obrigado pelos milagres que o Senhor está realizando nesse lugar. Abençoa a tua igreja, abençoe nossas vidas. E receba a adoração, Pai, que nós te oferecemos nessa noite, em nome dEle, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. E o povo de Deus diz amém. E se você crê no Senhor, aplauda Ele nessa noite. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda aquele que diz: segue-me, segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Estamos caminhando para o fim de nossa celebração nessa noite. Temos alguns avisos estes que estão sendo divulgados em nossas mídias sociais, avisos estes que foram comunicados pela manhã. Um deles é este aí, ó, o sorteio missionário. Esta linda camisa, ela será sorteada na próxima terça-feira, Gisele. Tem que hora, mais ou menos? 7 horas da noite. Fique atento, o antenado ligado. Ligado. Quem sabe você vai ganhar essa camisa aí? Hein? Alguém quer essa camisa? Eu gostaria. É GG? XGGY? Se não for, um cara. Mas enfim, se não for, a gente dá para alguém. Mas, meus irmãos, terça-feira, 7 horas, fique atento, você pode receber essa bênção. Em nome de Jesus. Também aqui, ó, 8/10, nosso leilão missionário. Quanto vale a alma de um brasileiro? Quanto vale o coração de um brasileiro? Nossa igreja, de forma multifacetada, dinâmica, criativa, tem se envolvido para levantarmos juntos nossa oferta de missões nacionais. Falei aqui semana retrasada, eu acho. Estive como pastor Ezequiel nas juntas de missões nacionais e eu falei: pastor, esse mês é mês de missões nacionais. Ele: que é isso, pastor? Esse mês não. Segundo semestre é de missões nacionais. Eu falei: pastor, seu olho grande, hein? Ele: claro, rapaz, aula missionária. E, meus irmãos, 8 de outubro. Quem aqui já viveu o leilão missionário sabe do que eu estou falando. É um negócio abençoado. É um negócio onde nós investimos para que nossos irmãos missionários recebam sustento, recursos, para que a obra de Deus continue. Então participe, agende aí no seu coração, agende no seu celular, bota para despertar lá, 8 de outubro às 16 horas. E teremos aqui a presença do pastor Isaías Braz, querido, amado de nossa igreja, que é o leiloeiro oficial da Igreja Batista Jardim Santíssimo, que o nome nos perdoa. Mas o reino de Deus é maior do que nós. Então, agende aí essa data, vai ser bom demais. Meus queridos, que o Senhor nos conceda uma semana surpreendente. Queria que você nos ajudasse nisso. Fala para o seu irmão assim: que Deus te dê uma semana surpreendente. Que Deus te dê uma semana fantástica. Que Deus te dê uma semana de portas abertas. Respostas para as suas orações. Agora dá uma olhadinha para cá. Feche teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz. Hoje e sempre. Amém e amém. Vai em paz e que Deus te abençoe.